Hoje, a maior verdade que o mundo acredita é que não existe verdade nenhuma. Parece até bonito esse discurso de que cada um tem a sua verdade, porém, esse discurso está gerando uma fé fraca, destruindo essa fé, gerando um evangelho completamente diluído e muitas vezes confundindo até cristãos que conhecem a palavra de Deus ou que pelo menos leiam a palavra de Deus. Mas sabe qual que é o pior disso tudo? É que esses cristãos muitas vezes acabam repetindo esses discursos sem saber o peso que isso gera. Oi, meu nome é Amanda Silveira, aqui nesse canal eu falo sobre Jesus, sobre a Bíblia, sobre aplicações práticas para o dia a dia. Esse vídeo é um vídeo urgente. O relativismo moral é algo que está infiltrado fora das igrejas, mas principalmente dentro das igrejas. Ele vem se infiltrando igual mofo na parede, assim, ó, que vai nascendo, vai crescendo, e a hora que você vê, já tomou conta de tudo. Você já ouviu alguém dizer: "Ah, isso tá tudo bem pra mim, se pra você não tá, pra mim tá tudo bem. Ah, isso é certo pra você, mas pra mim não é", ou o contrário. Isso pra mim é certo, mas se pra você não é, mas tá tudo bem, cada um com a sua verdade. Então, essa frase ela tem tomado conta cada vez mais da população e hoje eu estou aqui para desmascarar esse relativismo moral, confrontar essa ideia de ideologias culturais, ideologias que vão totalmente contra os argumentos bíblicos e que muitas vezes está deixando as pessoas cada vez mais perdidas. E eu preciso alertar vocês sobre esse engano. Mas antes de a gente desmembrar sobre esse assunto, eu quero falar com vocês sobre o relativismo, o que é o relativismo moral. Relativismo moral já vem da palavra de ser relativo, ou seja, ela é uma crença de algo que não existe um padrão absoluto de certo ou de errado. Em vez disso, esses padrões são relativos a cada indivíduo, relativo a cada cultura, relativo ao contexto histórico e cada época em que determinadas coisas acontecem. Então, não existe um padrão universal que é certo para uma pessoa, pode não ser certo para outra pessoa, e enfim, ambos estão certos. Só que não. Esse é o relativismo moral. E as frases típicas são aquelas que eu falei mais cedo. Cada um tem a sua verdade, é certo para você, mas não é para mim. O importante é ser feliz. E a filosofia base por trás de tudo isso envolve a era do modernismo, do pós-modernismo, em que entra movimentos. Inclusive, gente, eu fiz uma live sobre esse tema em específico e eu dei uma pincelada em várias áreas do relativismo moral, dessas ideologias que tendem a nos destruir. Então, vou deixar o link na descrição ou por aqui no fim, e aí você corre depois e vai lá ver. Esse pós-modernismo, então, ele rejeita coisas absolutas, coisas concretas, e ele exalta sentimentos. Então, o que eu sinto é o que é verdadeiro. Então, ele desconstrói as estruturas, ele desconstrói o fundamento que nós cristãos temos trabalhado tanto para que se fortaleça, um fundamento que é em Cristo Jesus, que é a nossa verdade, Cristo Jesus. E nesse tipo de sistema, Deus não é uma referência moral. Quem é a referência moral é o homem. Então, é o homem no centro. Deus, quem é Deus? Deus vem só na hora do desespero e olhe lá. Então, eles tiram Deus do centro, tiram Cristo do centro e o homem passa a assumir esse lugar. E aí, nesse caso, a moralidade ela vai depender do contexto. Então, por exemplo, em alguns lugares o aborto é permitido, outros lugares o aborto não é. Sexo fora do casamento não é errado, desde que tenha sentimentos, tá tudo bem. Uma outra coisa também, a criança pode escolher seu sexo. A Bíblia está desatualizada. Então, gente, envolve diversas coisas que vai deixando de ter uma estrutura, um fundamento em que nós precisamos nos firmar. A Bíblia precisa ser atualizada? Sério? Sério que precisa? Ela é mais atual que o Jornal de Amanhã. Isso é uma frase muito comum de se falar. E aqui eu vou trazer para vocês alguns problemas, alguns casos recentes que evidenciam esse relativismo e defender com a palavra de Deus como a gente pode vencer esse relativismo moral. Então, por que que é perigoso? Quais são os impactos na sociedade? Porque primeiro que as verdades bíblicas elas vão sendo ditas como algo antiquado. E então a Bíblia vira uma sugestão de sabedoria e não uma autoridade suprema. Então abre só provérbios ali
é algo em relação à sabedoria e tá tudo bem. E aí isso, gente, muitas vezes acaba confundindo alguns cristãos que não estão firmados de fato na rocha. Eles começam a se perguntar: será que isso é pecado? Mas isso realmente está desatualizado. Será que a Bíblia realmente precisa se atualizar? E aí isso vai entrando na mente das pessoas e vai distorcendo várias coisas. Eu quero fazer um vídeo sobre algumas determinadas coisas em específico que eu vou falar aqui, mas eu vou dar uma geral. E além de afetar a sua vida espiritual, obviamente, vai afetar você mesmo. No caso, falta de identidade, você se perde, você não sabe mais quem você é. Aí vem a ideologia de gênero. São casos que o relativismo moral vem exaltando cada vez mais. E aí a gente pega, se eu não me engano, na live eu dei esses exemplos, mas a gente pega aqui o caso de um homem japonês que decide viver como um cachorro. Ele simplesmente decidiu que queria viver como um cachorro. Eu vou deixar uma foto aqui para vocês. Então, quando a verdade ela depende de uma sensação, de um sentimento, eu sinto que eu sou um cachorro, então isso passa a ser normal. Então, o nosso sentimento é o que está em xeque? É isso que conta? Não é a verdade absoluta que é Jesus, não é? Tem também o caso de um homem adulto que se identificava como criança e simplesmente decidiu se tornar criança. Abandonou sua família e o mais doido é que adotaram esse homem, mas que se porta como uma criança de 6 anos. É uma crise de identidade absurda, gente. E o inimigo ele vai infiltrando. O inimigo ele vai infiltrando nessas pequenas frestas, que para mim, no caso, não é nem pequena fresta mais, mas é uma porta totalmente arrombada. E aí ele vai se infiltrando e vai tomando conta até que você perde a sua identidade. Quando você perde a sua identidade, você não sabe mais quem você é em Cristo. Porque a nossa identidade é a imagem e semelhança do Criador. E se você perde isso, acabou, você perdeu tudo. Você não consegue mais ter discernimento do certo e do errado, do bem e do mal, não consegue. E também tem o caso do Bruce ou Brenda, que era um bebezinho, ele era gêmeo. Aí ambos os irmãos, nasceram com um problema de que não conseguiu urinar, eles tiveram que passar por uma cirurgia, porém só o Bruce passou. E quando ele passou por essa cirurgia, houve um problema na sala de cirurgia, e aí o órgão do menino foi decapitado, enfim, deu algum problema lá e ele ficou sem o órgão. Só que aí, por conta disso, imagina a cabeça dos pais, imagina a cabeça de todo mundo ali que estava acompanhando aquela situação. Eles encontraram um psiquiatra, um psicólogo, enfim, para tentar lidar com essa situação. E isso, a criança ainda era bebezinho. A ideia do psicólogo, do psiquiatra, não sei se era psicólogo ou psiquiatra, mas a ideia era de que ele fosse criado como menina. Então, ele fizesse a cirurgia total para reconstrução e fazer um órgão feminino. E aí, a partir disso, ele se tornaria uma menina. Só que esse menino cresceu, assim, totalmente como um menino. Mesmo se vestindo de menina, com brinquedos de menina, enfim. A natureza dele, gente, é humana de homem. A natureza dele é masculina. Enfim, só sei que essa história, gente, desmembrou em várias coisas ruins, até que um dia ele descobriu a verdade, enfim. No fim, ele se matou, né? Ele conseguiu casar e tal, mas no fim ele se matou. O irmão dele também teve overdose e os pais com depressão, enfim. Gente, é um desmembramento de algo que a gente já meio que imagina que vai ter só catástrofe por conta de ideologia de gênero. Então a criança escolhe o que ela quer, ou os pais escolhem o que eles querem para os filhos. Qual é o gênero? Porque existe, né? Eles fazem essa distinção, essas pessoas desse movimento, elas fazem essa distinção de gênero e sexo, que são coisas diferentes, né? Eles falam que gênero é o que você sente que você é. E sexo é feminino e masculino, pronto, acabou. Mas gênero não, gênero é o que você sente. Então, se você se sente um cachorro, você então de fato é um cachorro. E esse movimento, gente, ele acaba gerando vários tipos de cultura de cancelamento, educação relativista, uma justiça seletiva. E essa cultura de cancelamento começa com pessoas que falam que de fato só existem dois gêneros.
Homem e mulher, pronto, e acabou. Feminino e masculino. E aí, se a gente abrir a Bíblia aqui, ó, e ler Romanos 1, se você pegar lá do Romanos 1, do 18 até o 30 ali, mais ou menos, se abrir a Bíblia e ler isso aqui, não sobra um. Porque aqui, essa passagem de Romanos, então, gente, fala sobre o que aconteceu com o mundo. Que as pessoas se entregaram a essas impurezas, a essas paixões, substituíram as suas relações naturais pelo que é contrário à sua natureza. Então, se você abre a Bíblia em Romanos 1, não sobra um. Não sobra. E aí eles são processados. Pessoas que pregam isso geralmente são processadas. Porque é errado, né? É relativo. Cada um tem a sua verdade, então é relativo. Eu não posso abrir a Bíblia e pregar o que está aqui, porque aí eu serei processada. É isso que acontece. Outro problema da educação relativista é o que eu acho que eu já falei. Crianças sendo ensinadas para serem o que quiserem. Ela pode ser de um gênero que ela não é, do mesmo gênero, ou ela pode não ter gênero algum, não binário, enfim, todes. Gente, ai Jesus, me perdoa, mas olha, tava procurando um monho. E aí as escolas vêm ensinando isso, eliminando esse conceito de certo e errado, tudo para entrar na sua inclusão. E aí tem um outro ponto que é a justiça seletiva. Os crimes eles vão sendo relativados dependendo de quem comete. A verdade, então, ela se tornou algo negociável e não uma base concreta que tem narrativas concretas e verdades absolutas. E o que a Bíblia diz sobre essa verdade, gente? João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus não disse que ele tem a verdade, Jesus disse que ele é a verdade. Jesus é a verdade. Isaías 5,20, ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal. O relativismo moral, então, ele gera essa distorção de realidade, promove uma confusão. O próprio Senhor falou, ai daqueles que chamam o mal de bem e que chamam o bem de mal, ai desses. Hebreus 11:1, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A fé não é uma incerteza emocional. A fé não é emoção, gente. A fé não é arrepio, a fé não é isso. Pode acontecer como consequência, mas não é isso. A fé é uma convicção baseada na verdade. Isso é fé. 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus. A Bíblia é padrão moral absoluto. Gente, não existe ateu quando um avião tá caindo. Vocês já ouviram falar isso, né? Não existe. Pode prestar atenção, filmes, enfim, qualquer coisa que você vai ver, quando tem alguma situação em que envolve morte, a pessoa sempre fala algo relacionado a Deus. Não existe isso. Ah, Amanda, mas eu já vi debates e realmente faz sentido. Faz, gente, porque cada um usa o seu próprio argumento, cada um usa o seu próprio ponto de vista, cada um defende da melhor forma. Por isso que a fé é convicção, você precisa estar convicto daquilo que você crê. Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Deus não muda com o tempo, Deus não muda com a cultura. A verdade está completa na palavra de Deus. A verdade é Jesus. E aí eu vou trazer aqui alguns contra-argumentos ao relativismo. Primeiro, que ele é autocontraditório. Se não existe uma verdade absoluta, isso já é uma contradição. Porque se cada um tem a sua verdade, como que não existe uma verdade absoluta? Isso é contraditório, porque o absoluto é algo sem restrição completa e total. Então, não existe uma verdade absoluta, é uma própria contradição, é o próprio tiro no pé que as próprias pessoas que inventam isso falam. E aí, gente, ninguém vive de fato como um relativista, porque todo mundo, quando é injustiçado, vai apelar pela justiça. Então, se alguém mente para você, rouba algo seu, se você passa por alguma coisa que exige justiça, você vai em busca do quê? Da justiça. E isso prova que a moral objetiva já está escrita no coração do homem. A gente pega Romanos 2,15, demonstrando que o que a lei exige está escrito no coração deles, tendo ainda o testemunho da sua consciência e dos seus pensamentos, que ora os acusam, ora os defendem. Aqui fala, a lei exige, o que a lei exige está escrito no coração deles. Então, no nosso coração já está instalado o que é certo e o que é errado. Porque, gente,
Sem uma verdade absoluta, não existe uma justiça verdadeira. Se isso acontece, se o certo e o errado depende da cultura, então quer dizer que o Holocausto foi só uma decisão de época? O que Hitler fez foi só massacre naquela época? Hoje não é mais considerado isso? O que define então escravidão, genocídio, feminicídio, racismo? O que define tudo isso? Se é relativo. Não é errado em qualquer lugar genocídio, escravidão, racismo? Mas por que algumas coisas precisam ser relativas? Não faz sentido, é totalmente contraditório. Jesus, ele nunca relativizou a verdade. Ele sempre foi concreto, ele sempre foi absoluto, ele sempre falou que a verdade era ele. Ele nunca negociou o pecado. Inclusive, ele falava: vá e não peques mais. É essa a fala dele: vá e não peques mais. Ele confrontava os pecadores com amor, mas ele nunca amou o pecado. Quais são as consequências disso no nosso dia a dia, nas igrejas, enfim, nas pregações, nos evangelistas e missionários? É o evangelho diluído, porque tudo vira amor, o amor vira uma tolerância absoluta. E aí o pecado se torna normalizado, tudo depende do ponto de vista. Se ele traiu, é porque ele teve um motivo. Aquela pessoa é homossexual porque ela teve um motivo. Isso é totalmente errado. Tudo vira, então, questão de interpretação e não de verdade bíblica. As igrejas, elas têm cada vez mais evitando temas como santidade, juízo, arrependimento. Isso também é consequência desse relativismo moral. Eles estão com medo de pregar a verdade, perder membros, e aí eles perdem o próprio Jesus. Isso tudo, gente, cria jovens, principalmente os novo convertidos, criam jovens com dúvidas, sem fé com raiz, cria jovens sem um padrão de conduta, porque sempre tem a frase: Jesus nunca julgou ninguém, o importante é o amor. Isso, gente, não tem nada a ver. Essas são as frases. Como a gente então vai enfrentar essas mentiras? Vou trazer aqui 5 pontos para a gente enfrentar essas mentiras do relativismo moral. O primeiro é fundamentando sua fé na palavra de Deus. Nós precisamos entender que toda a escritura é de fato inspirada por Deus, como diz em 2 Timóteo, e precisamos construir a nossa casa sobre a rocha. É cavar a areia até encontrar uma pedra, a rocha, o fundamento e ali estruturar. Nós precisamos criar esse tipo de fundamento, fundamentar a nossa fé na palavra de Deus. Segundo ponto, precisamos pedir discernimento espiritual. A Bíblia fala em João que quando o Espírito Santo viesse, ele nos guiaria em toda a verdade, porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Então, precisamos pedir esse discernimento espiritual. Terceiro ponto é ensinar a verdade com amor. Não adianta a gente chegar enfiando Jesus goela abaixo na vida das pessoas. É ensinar, e isso envolve o pedir o discernimento ao Espírito Santo. Quarto ponto, ser firme, ser uma pessoa corajosa. Não ter medo de se posicionar contra essas verdades aí relativas. O relativismo moral precisa de pessoas que não tenham medo de pregar a verdade. Romanos 1,16, Paulo fala: porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo, sendo açoitado, preso, enfim, ele pagou um alto preço e ele não se envergonhava do evangelho. Quinto ponto, seja sal e luz. Mesmo sendo a minoria, em Mateus 5 fala que nós somos o sal da terra, nós somos a luz. Nós precisamos iluminar, trazer graça, sabor para a vida dessas pessoas. A verdade de Deus, ela não mudou, ela nunca muda. Ela sempre continua íntegra, certa, mesmo que ninguém a pratique. Não existe uma verdade relativa. Não existe relativismo moral. E eu preciso que você se posicione. Jesus está te chamando para se posicionar, gente. Não existe uma verdade absoluta que não seja Jesus Cristo. Não existe. Ele é a verdade. Ele é o caminho. Ele é a vida. A verdade não precisa ser popular. Ela precisa de cristãos firmes para defendê-la. Comenta aqui embaixo qual é a mentira que a cultura mais tem utilizado para atacar a sua fé. Como você se sente atacado? E se você gostou desse vídeo, curte, se inscreva, ativa o sininho de notificação, compartilha, comenta aqui.
Porque nós precisamos entender que esse relativismo ele tem nos afastado cada vez mais da presença de Deus. Então, um beijo e até o próximo vídeo.